Eu gosto sempre de falar, né, sobre a história de Agar, serva de Sara. Sara tinha promessa de dar à luz um filho, mas eles achavam, né, que estava demorando, que às vezes a gente acha que o tempo de Deus é demorado, né? E diz, nossa, quanto tempo tem que eu estou buscando essa bênção e não recebo. E assim também Sara pega a sua serva Agar e oferece para o seu esposo Abraão, para que então assim ela viesse gerar um filho, achando assim que era, né? Para se cumprir a promessa de Deus. Só que Deus tinha a promessa de dar um filho para ela, para Sara. Mas mesmo assim, então, Deus permitiu que Abraão coabitasse com a serva Agar e teve então um filho. Mas só que depois que esse filho nasce, aí sim vem também o filho de Sara, que era o filho da promessa. E começa então aquela competição entre as crianças, entre as mães, né? Agar era serva de Sara, mas porém também estava sendo esposa de Abraão. Então quando Sara conversava com ela já se sentia assim, né? Que tinham mais poder, que não era mais só simplesmente uma serva, mas sim a mãe do filho de Abraão. E aí houve aquela então controvérsia e Sara pede a Abraão que despeça Agar. E aí Deus fala então com Abraão que podia despedir Agar, porque Deus também ia abençoar a vida do filho de Agar, que seria uma grande descendência. Porque Deus não desampara as pessoas, não. Às vezes a gente precipita, né? Quer passar na frente de Deus, quer fazer o que é para Deus fazer, a gente quer fazer. A gente quer correr na frente, né? Quer que ele se resolva rápido. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo e às vezes nós esquecemos disso. Então Deus fala para Abraão que podia então despedir Agar. E ele despede Agar. Quando chegando lá no deserto, né? Havia acabado a manutenção, né? Os alimentos, a água. E o filho de Agar estava prestes a morrer. E Agar entrou em desespero, em angústia de alma e clamava, né? E esperava então assim a morte do seu filho. Mas o anjo do Senhor aparece e fala para ela que não estava tudo acabado, que ainda ia haver mudança naquela situação. E aparece então o suprimento para eles. E eles então sobrevivem e continuam a jornada. Então muitas vezes é assim, a gente fala assim, não, dessa conta eu não vou sair, dessa situação eu não vou sair, eu estou na mão do agiota, eu não vou conseguir pagar. Esse filho meu rebeliou contra mim, está fazendo como filho de Davi, Absalão, e eu não sei mais o que fazer. Sabe, sim, é só entregar para Deus, e na hora certa Deus vai intervir nessa situação, e você vai fazer como Miriam, cantar o hino da vitória e tocar pandeiro. Às vezes, né, a gente... Eu falo que dá um branco, a gente esquece que Deus é que está no controle da situação. Aí você pode me dizer, mas é uma coisa já perdida para você e para mim, perdida para o homem, que o homem é falho, cheio de defeito. Quando eu falo homem, eu estou falando no sentido genérico, homem e mulher. Mesmo nós sendo servos de Deus, nós só às vezes somos falhos, né? Deixamos de pôr a nossa fé ali em Deus, que a solução vai vir. Quantas vezes a porta é aberta e você, depois que abre a porta, você diz, nossa Deus, isso aí foi impossível e Deus realizou. Você se esqueceu de tantas vezes que Deus te livrou de situação difícil, de situação constrangedora? Lembra? A minha boca seca, a minha querida irmã falou comigo assim, quando você for fazer vídeo, você toma uma aguinha de vez em quando, mas eu nem consigo parar para tomar água, porque eu quero dizer para você o seguinte, não
deixe a peteca cair. Não jogue a toalha. Não chuta o balde. Não chuta o pau da barraca. Porque quando você menos esperar, imaginar, Deus vai aparecer. Lembra quanto tempo que Sara esperou para ter o filho da promessa? E quantos caminhos ela passou para até chegar onde Deus queria? Ela teve que fazer as coisas com as próprias mãos. Deus permite. Porque às vezes Deus permite a gente passar por uma situação constrangedora, porque a gente não tem paciência de esperar a bênção de Deus. A gente fala assim, isso aí não vai sair não. Eu mesmo, quantas vezes eu pensei, meu Deus, mas isso aí é tão difícil para mim, tão grande para mim. Grande porque eu sou pequena. Agora, com Deus Todo-Poderoso e grande, misericordioso, e que manifesta onde ninguém imagina, que olha lá no fundo do poço e vê você, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele fala que a gente não precisa esconder em lugar nenhum, que onde a gente esconder, ali Ele está nos vendo. E Ele vai onde a gente não pode ir. Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe o que nós não sabemos. Ele conhece a intenção, o desejo do nosso coração, e nós não conhecemos ninguém por dentro. E Deus conhece, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, às vezes, você está ali conversando com a pessoa, você não sabe nada que se passa dentro dele, mas Deus conhece a intenção do coração. Então, assim como Deus foi lá e livrou o filho de Agar da morte, supriu a necessidade dele, assim como Deus foi lá na caverna onde estava Elias e deu manutenção para ele, assim também Deus vai aparecer na nossa vida. Isso aqui não é palavra de motivação, não, isso aqui é Bíblia, tá, gente? O Deus que aparece na caverna, que supre a nossa necessidade, é o mesmo Deus que eu estou te apresentando nessa noite. Se é que você ainda não conhece, né? Agora, se você já conhece, glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ainda que aconteçam coisas horríveis na terra, que os dias são tão de mal a pior, mesmo assim nós temos que acreditar que nós estamos aqui de passagem, o nosso fim não é aqui. Nós vamos sair daqui e vamos para um lugar que o Senhor reservou para cada um de nós. A nossa morada celestial já está preparada. E lá no último dia nós queremos ouvir: vinde benditos de meu Pai, aleluia! Eu agradeço a todos que têm estado comigo, deixo um grande abraço. Beijão no seu coração, dizendo: Jesus te ama, me ama, ama todos nós.